e procederemos à leitura de todo o capítulo 1 do livro de Ruth, que nos traz a seguinte mensagem. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Maion e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no ventre para que vos sejam filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-eis de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instens para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, e o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei, e aí serei sepultada. Faça, meu Senhor, o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta a Noemi? Porém, elas lhes diziam: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre, porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Santo Deus, nós abrimos a Tua palavra, precisamos de Ti agora, Senhor Deus, para interpretá-la, Senhor Deus. Clamamos a Ti e ao Espírito Santo a Tua unção, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Pedia que os irmãos permanecessem com suas Bíblias, aqueles que o trouxeram abertas, porque nós vamos ver vários textos aqui que nos interessam para esse momento aqui de reflexão. Mas é importante vermos que esse momento que passa, essa história de Ruth, nesse contexto, é um contexto atualíssimo. Que contexto atual para os nossos dias? Quando nós vemos que, diante de dificuldades, dentro dessa realidade do mundo atual,
pessoas que estão insatisfeitas com os seus países, com a sua situação, migram daqui para lá, de lá para cá, o tempo inteiro. Talvez não tenha tido tanta migração como está tendo agora. Nós estamos vendo, dentro do nosso contexto brasileiro mesmo, coisas que não aconteciam. Mas nós estamos vendo migrações assim, enxurradas de venezuelanos, de haitianos, não é? Brasileiros indo para outros lugares, procurando uma vida melhor, procurando outro local, por várias razões, não é? Nós vemos no mundo inteiro isso, africanos em massa indo para a Europa e outros países, enfim, é uma migração muito grande. E nesse contexto, quando nós vemos, é tudo por uma razão de insatisfação, por uma razão de necessidade, por uma decisão de carência no local onde a pessoa está vivendo. Então, é bastante atual essa história, porque aqui mostra exatamente isso, mostra que uma família que sai de Belém, e é interessante porque Belém de Judá, Belém, quer dizer Bethlehem. Bethlehem é casa de pão, casa do pão, casa de fartura. Mas, no entanto, tinha uma grande fome acontecendo naquela região de Judá. E, portanto, eles, dentro da necessidade, eles migram para uma outra região. Essa família que sai ali. E vão para Moabe. Moabe era uma terra estrangeira, uma terra que tinha uma certa animosidade entre os judeus e os israelitas e os moabitas, mas eles vão para essa região, não é? Ali, então, esse homem chamado Elimeleque, que era um homem de Deus, devoto a Deus, o seu próprio nome dizia isso, né? Elimeleque, meu Deus é rei, e saem dessa região, então, de abastança, tá certo? E vão lá, né? Naomi, ou Noemi, nos nossos dias, mas Naomi tem o significado de doce, amável, não é? E se estabeleceram ali com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Interessante, porque Malom quer dizer, no hebraico, enfraquecido. E Quilion é definhar, no sentido de definhando. Não é à toa que eles morrem logo em seguida. Eles já estavam, acho que provavelmente deveriam ser personagens, já que eles tinham alguma doença ou estavam doentes, não sabemos bem. Mas o fato é que eles foram lá, habitaram aquela região, diz a palavra de Deus que eles ficaram cerca de 10 anos por ali, mas no final desse período, eles acabaram se casando com mulheres moabitas. Casaram com mulheres moabitas, não é? Porque lá eles estavam vivendo. E um casa com Orfa, outro casa com Ruth, né? Orfa, o nome Orfa significa pescoço ou nuca, né? Costas, essa região aqui. E Ruth, amizade, né? Então, tem todo um significado aqui das palavras quando nós fazemos estudos sobre Ruth. Então, diz a palavra de Deus que Elimeleque acaba morrendo, tá certo? E logo em seguida falecem também esses 2 filhos. Então ficam 3 mulheres viúvas nessa região. Naomi, tá certo? Israelita, numa terra estranha, viúva, sem marido, sem filhos. E no contexto da época, a dependência de marido e filhos era total. A mulher dependia até para ter herança, ter o marido. A herança sempre era do marido. Não davam heranças para as filhas, não é? Contrariando aquilo que Moisés tinha dito. Porque Moisés, na realidade, tinha estabelecido que as filhas poderiam ter herança. Mas aqui eles, nesse contexto já, tinha mudado muito as tradições, tá certo? Do povo israelita. Agora, então, nessa situação de dificuldade, depois eles têm uma notícia, a notícia de que Deus tinha abençoado novamente Belém. E lá agora estava tendo grande fartura, tinha tudo voltado ao normal, tinha prosperidade e paz. Então, Naomi resolve, então, voltar à sua terra natal. No verso 6, aqui nós podemos ver. Então, se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe,
porquanto esta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. E Naomi insiste, então, que essas noras venham com ela, né? Mas no caminho, ela insiste que elas retornem para a casa dos seus pais. Voltem para a sua casa, porque eu não tenho condição, vocês não têm como ficar comigo. Não tinha possibilidade no contexto, até onde ela enxergava, a Naomi, de que alguém pudesse exercer o levirato, tá certo? O levirato, se ele tivesse um filho mais jovem, poderia casar com a viúva do irmão, não é? Para dar aquele sustento, dar direito à herança, ou como podiam se estabelecer novamente. Mas ela não tinha, ela diz, eu já tenho idade, já sou velha, e mesmo que eu tivesse um filho agora, até ele crescer, vocês já não teriam mais condições também. Então, a situação de vocês é melhor, voltem para a terra de vocês, fiquem na terra de vocês, vocês são moabitas, fiquem lá, voltem para a casa dos seus pais, e lá se estabeleçam. Interessante que ela, aqui um detalhe importante, que eles dizem assim, volte para a casa da sua mãe, e não fala dos pais. Talvez elas nem tivessem mais pais, não sei, não é? Orfa, com certeza, acho que não tinha, mas Noemi, a Ruth, sim, a Ruth talvez tivesse pai, mas o texto não diz isso, mas é interessante. Geralmente volta para a casa do pai, mas não volta para a casa da nora, da mãe, é mais difícil, né? Voltar para a casa do pai é mais fácil, né? Da mãe, às vezes, tal, mas aqui não dá. Então ela insiste. Mas Ruth tem aqui uma atitude diferente de Orfa. Orfa, e como o seu nome diz, nuca, costas, ela vai embora mesmo. Volta. E Ruth não. Ruth fica. E Ruth diz aqui no verso 16, então, aquela declaração tão linda de Ruth, que ela faz aqui uma profissão de fé. Ela disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe, e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Isso é uma profissão de fé de Ruth. Ruth, de fato, faz uma declaração de fé no seu Deus e abraça definitivamente o Deus de Israel como seu Deus aqui, né? Ela conhecia Deus, ela tinha com o marido, mas ela abraça aqui Deus. E é muito interessante isso, porque ela era moabita. E a lei exigia a seguinte, dizia com clareza, lá em Deuteronômio nós vemos isso, quando a lei estabelecia que moabitas, a descendência dos moabitas, só poderiam entrar na congregação, tá certo? Depois da 10ª geração. Antes da 10ª geração, eles estavam proibidos de entrar na congregação do Senhor. Porque eles tinham pisado na bola lá no êxodo, na saída dos israelitas, né? Então eles foram castigados por Deus dessa forma, e tinha sido estabelecido. Mas ela, assim mesmo, abraça esse Deus, e pela fé, ela reconhece Deus, e vai ser abençoada por Deus pela fé, não pela tradição, não pela carne, pela lei, mas vai ser abençoada pela fé. E essa profissão de fé dela tem esse sentido, de ser abraçada por Deus pela fé, não é? Isso tem muito a ver com a nossa situação, né? De que nós somos salvos pela fé, né? Não dependemos mais da lei. Então, mesmo nessa posição muito difícil, quase desesperadora, mas Ruth deposita toda a sua confiança em Deus. Toda a confiança. O que ela faz? Ela corre, de fato, para debaixo das asas do Todo-Poderoso. É isso que ela faz. Se nós lermos lá no capítulo 2 de Ruth, o verso 12, e diz assim, o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. E este é o texto base de todo o livro de Ruth, tá certo? É o versículo chave, é buscar refúgio sob as asas do Todo-Poderoso. E o que isso nos ensina? O que nos traz isso para os nossos dias, para essa reflexão de hoje?
primeiro que nós podemos tirar é que em Deus nós podemos ter a certeza de encontrar a proteção necessária para as nossas dificuldades. Pensem, meus amados, nas dificuldades que Ruth e Noemi tiveram nessa jornada de voltar de Moabe para Belém. Não era muito distante, talvez 80 quilômetros, mais ou menos, mas naquela época andar 80 quilômetros, numa estrada sozinhas, viúvas, mulheres, ela jovem, bonita, não é? Atraente, num momento de dificuldades muito grandes, porque aqui nós temos que entender que se viviam na época dos juízes. Aqui é o período dos juízes, onde não tinha lei, a coisa era banditismo, tomava conta, não é? Ali a coisa era muito grave, muito bandido, muito bandoleiro, muito assalto, muitos perigos na estrada que aconteciam. E elas foram protegidas por Deus. De fato, Deus deu proteção a elas para fazer essa jornada sem que ocorresse nada com elas. Isso é muito importante. Portanto, ontem eu estava refletindo isso, até com Maria Helena. Quando a gente tem uma conversão, aquele que nasce na igreja muitas vezes não tem essa visão de conversão. Mas quem se converte de fato a Deus, passa a enxergar depois, tem uma diferença muito grande no processo da conversão para frente e olhar para trás. E olhar para trás, você vai ver quantos livramentos Deus nos deu, tá certo? Que nós poderíamos ter perecido. Então você começa a, de fato, crer na eleição de Deus, que Ele te protege desde o ventre. É ou não é? E depois você vai ter essa bênção lá na frente. Que Deus assim o age. Então, assim que eles se sentiram aqui, né? Naomi e Ruth encontraram essa proteção de Deus. Ruth, nesse período de juízes aqui, em que cada um fazia o que queria, cada um fazia o que achava melhor, é isso que todo o livro de Juízes nos diz, era um período que não tinha rei na terra. Então, cada um fazia o que queria, fazia do jeito que achava melhor. Não é? Então, era um período turbulento, mas elas foram e tiveram a proteção. Por quê? Ela estava sob as asas do Altíssimo, sob a proteção de Deus. Então, meus amados, na situação que nós nos encontramos hoje nesse mundo, não é? Nós não podemos confiar em ninguém. Nós não podemos confiar nas nossas autoridades, não podemos confiar na justiça, nós não podemos confiar mais em ninguém que seja humano. Está tão confuso o quadro que você não sabe para que lado vai as coisas, para onde irão. Então só nos resta para nós buscarmos a proteção sobre as asas do Todo-Poderoso. É o único, de fato, que pode nos dar proteção nesse momento. Tem que ter a certeza disso. Nós só estamos seguros quando estamos protegidos pelas asas do Todo-Poderoso. E isso é uma certeza. Deus nos dará essa proteção. Tenham fé nisso. Acreditem nisso. Devemos acreditar nisso. Deus é que nos dá a proteção de vida. Nós, quando soltamos nossos filhos, nossos netos para a escola, para o caminho, para onde eles vão, nós só podemos confiar na proteção de Deus. Não há outra forma. Só nos dá segurança a proteção de Deus. Por isso, as nossas batalhas, as batalhas dos crentes nesse momento, nós vamos ganhar a batalha não em pé, mas de joelhos. É dessa forma que ganharemos as batalhas, porque nós estamos sobre a proteção de Deus. Também aqui nós podemos ver que em Deus nós podemos, nos nossos dias, encontrar meios para sobreviver, que Ele cuida da nossa sobrevivência, não só da proteção, mas também da nossa sobrevivência. Então, além da proteção contra o mal, contra o perigo, nós temos que confiar em Deus para a nossa sobrevivência. O Salmo 37, 25 diz assim: já fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Ruth é um exemplo claro, a história de Ruth, de como a providência, não é,
Como Deus providenciou na hora certa aquilo que ela necessita, e um exemplo de como Deus providencia para nós, no momento certo, aquilo que nós necessitamos. Deus tem um momento certo de nos atender, não é? No texto de capítulo 2, de 14 a 20, nós podemos, vejam lá nas suas Bíblias, de 14 a 20, de Ruth, diz assim. Ruth, no capítulo 2, verso 14, o que nos diz? Ela conseguiu o quê? Comida de sobra para aquele dia. Diz o texto, à hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão, e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu os grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda sobejou. Então, no momento da necessidade, Deus é que providenciou isso para ela. Deus providenciou isso para Ruth. Também, Ruth foi abençoada porque colheu onde ninguém colhia. Ninguém podia colher, era proibido, mas Deus permitiu que ali ela colhesse. Verso 15. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Isto é, deixa ela colher. Providenciou até um lugar que ninguém podia, lá ela pôde, né? Ela foi favorecida sem saber, ela ganhou um presente sem saber. No verso 16 é assim, tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as para que elas a apanhe, e não a repreenda. Então, Deus deu mais essa providência, através de Boaz, não é? E, no verso 17, o que nos diz? Que ela fez uma bela colheita sem ter plantado, ela não plantou nada, ela colheu. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um éfa de cevada. Um éfa de cevada é 25 quilos, 28, por aí. Então, ela foi muito abençoada. Então, ela foi abençoada no quê? Conhecemos a história, que ela foi trabalhar na cega, né? Dessa cega que era de Boaz, é isso que a história nos conta. Mas Deus providenciou para ela, no tempo certo, aquilo que ela necessitava, que era comida, o alimento que ela precisava. Então, Deus nos dá não só a proteção, mas nos dá também, supre as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Isso que o texto está ensinando. Ruth foi muito abençoada, mas Deus não deu, simplesmente deu para ela. Ela teve que trabalhar na cega para receber isso, não é? Então, Deus abençoa o quê? O trabalho dela. Deus abençoa o seu esforço pessoal. Não é isso? Deus abençoa o trabalho. Então, o que nos ensina? Que debaixo das asas do Todo-Poderoso, nós podemos ter uma vida muito melhor. Porque Deus nos abençoa. Não é? No Salmo 63 diz assim, 63, verso 7. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. Olha, então, aprendemos que Deus nos dá a devida proteção e que tem o melhor reservado para os seus filhos. Mas nos afirma também que nós devemos trabalhar, que Ele vai nos abençoar, apesar das dificuldades do nosso trabalho. Ficar em casa, deitado, Deus não vai abençoar. Não é? Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os teus caminhos e seja sábio. Isto é, trabalhe. Não é para ficar com uma cigarra, não é? Não podemos ficar dormindo, nós temos que nos esforçar. Deus abençoará o nosso trabalho, não é? Não cai do céu. Não espere que você vai ganhar na Mega Sena, porque você não vai ganhar, tá certo? Não espere que Deus não vai te abençoar nisso. Mas vai trabalhar que Deus vai te abençoar. E muito. E esse é um grande princípio nosso, é um princípio reformado. Valorização do trabalho. O trabalho enobrece. E o nosso sucesso, a nossa vitória no trabalho, glorifica a Deus.
E esse é o sentido claro e a grande diferença que nós temos da teologia reformada. Os reformados, quando foram com essa visão, desenvolveram os países onde eles tinham a reforma. Onde a reforma prevaleceu, os países cresceram e se desenvolveram, porque as pessoas trabalhavam para ganhar, crescer e, com o trabalho deles, glorificar o nome de Deus. É por isso que, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, foi um país que cresceu muito com essa visão, as pessoas enriqueciam e continuam enriquecendo e tendo a visão clara de que Deus é que estava abençoando o trabalho deles, eles se tornaram grandes altruístas. É por isso que as universidades, as escolas, os hospitais são mantidos por essas pessoas que doam o dinheiro que ganham para essas finalidades. Então o povo aprende isso. O trabalho enobrece, não é? Tá certo? Diferente de outras regiões que nós vemos a situação em que nos encontramos, né? O egoísmo predominando, não é? Cada um ganha só para si, não divide com nada, não atende ninguém, não faz nada, é só ganho, 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 tá certo? E o governo vem e toma, não é? Daí, certo? Que leva tudo e você fica sem nada. Mas é assim. O trabalho, então, nesse sentido, Deus abençoa o trabalho, glorificamos. Por quê? Porque nós reconhecemos que tudo que nós temos do nosso trabalho, do fruto do nosso trabalho, provém das mãos de Deus. É Deus a que nos dá. É Deus que nos dá a sabedoria, é Deus a que nos dá as condições, que nos dá a inteligência, que nos dá a capacitação física, saúde para podermos trabalhar, ou não? Não adianta a pessoa querer viver no orgulho e achar que ele é capaz de tudo. Ele não é capaz de nada. E Deus, a hora que tiver que tirar isso, tira tudo. Nós temos visto muita gente orgulhosa nesse país, achando que domina tudo, eu sou, que eu que mando, eu que sei, eu que faço. Que pena, porque Deus em um segundo pode tirar tudo dele, basta uma pequena artéria romper. E ele vai ficar travado numa cama, morrendo sozinho. O orgulho não leva a nada. Por isso nós temos essa visão clara. E aqui, a visão de Noemi foi essa, ela se humilhou, confessou a Deus, foi para o trabalho, foi para o campo, é ou não é? E foi abençoada, Deus deu o sustento para ela. Paulo, lá em Filipenses, nos dá também essa mensagem, no verso 4, versos 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, e assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E, em terceiro lugar, nós vemos nesse texto, que Deus nos dá a proteção, Deus nos dá o sustento, mas Deus também muda as nossas vidas. A história começou com Ruth, numa situação lá na terra de Moabe. Depois ela ficou sem nada, sem povo, sem parentes, sem emprego, sem ter o que comer, dependia apenas da misericórdia e compaixão de terceiros. Não é? E termina com aquele compromisso tão importante, né, que ela faz com Noemi e com Deus na sua confissão de fé. E acaba fazendo ali, então ela termina com uma fé muito grande dentro da proteção de Deus. E termina, tá certo, lá no capítulo 4, né, verso 10, com um novo esposo. Não é? Vejam lá, e também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos, e da porta da sua cidade, disto sois hoje testemunhas. Isso é Boaz já tomando como resgatador, tá certo? Ruth como esposa, tá certo? Para que pudesse então gerar filhos com ela, dando nome ao marido morto, né? Dando descendência ao marido morto. Então ela toma um novo esposo, ela aqui está se recompondo a sua família. Com um novo povo também. No versículo 11 do capítulo 4. Somos testemunhas.
O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambos edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faça-te nome afamado em Belém. Então, ela ganha um novo povo. Termina, no capítulo 2:1, nós podemos ver que ela casou com Boaz, e Boaz tinha muitos bens. Tinha Noemi um parente do seu marido, o senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E Boaz era um homem rico, era um homem que tinha bem, casou bem, não é? E termina com um filho, um herdeiro. No capítulo 4:13 diz assim: e assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse um filho, e teve um filho. Filho abençoadíssimo. Esse filho foi um filho abençoadíssimo. Por quê? Porque ele vem a ser o avô do rei Davi. E entra também na genealogia do nosso Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo. Então é muito importante isso. Essa mudança que Deus fez na vida dela. Deus muda. Então Deus protege, Deus sustenta e Deus muda a nossa vida. Não é? Deus mudou a vida de Ruth, de abandonada para uma mulher cheia, para uma vida cheia de alegria. Não é? Deus mudou o mal para o bem. Não é? O que significa? Gente, nada fica fora do controle de Deus. Então, meus amados, essa mensagem do dia, e usando o livro de Ruth, é nesse sentido. Amados e eleitos de Deus, tenham a certeza, por mais dificuldade que vocês possam estar tendo, não sabemos que cada dificuldade tenha, a situação que você está vivendo, o país em que você está, pode aparecer as situações mais difíceis do mundo. Tenha uma certeza, Deus jamais abandona os seus. Deus é fiel, Deus não abandona. Não é? No Salmo 57:1, Davi escreve assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Essa é a nossa proteção. Então nós podemos atravessar tempestades, tempos sombrios, mas sabendo que nós estamos sob as asas do Todo-Poderoso. Tá certo? Que nos cobre, nos sustenta, nos guarda e nos conduz. E nós temos que ter essa... Para terminar, gostaria de terminar com 3 versículos de Mateus, no capítulo 11, 28-30, onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, sabemos que muitas vezes a gente fica meio situação desesperadora quando nós abrimos as notícias. Enxergamos o mundo tenebroso, parece que não há luz na frente. Tenha certeza, Deus não perdeu o controle, não perderá. E cuidará dos seus eleitos, aqueles que estão sob as suas asas.